A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que se não tiver, que Deus te abençoe nesse exato momento, amém, irmãos? Irmãos, hoje aqui vamos falar aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, alguns versículos do capítulo 5 e um versículo aqui do capítulo 6, tudo para nossa edificação e para a gente se manter firme, irmãos, firmes e fortes aí nas escrituras sagradas, amém, irmãos? Vamos começar aqui no capítulo 5, tradução NVI, a sua pode estar um pouco diferente, mas o contexto é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma, irmãos, em nome de Jesus. Vamos lá, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão, irmãos. Preste atenção no manual da vida, que é as escrituras sagradas, que Deus nos coloca orientações, várias orientações que nos leva à perdição e que nos leva à salvação. Irmãos, é necessário que todo cristão faça uso das escrituras sagradas para ter uma vida em santidade. Se você não fizer uso eu vejo muita gente, irmãos, que não faz uso das escrituras sagradas, não tem esse momento de comunhão com Deus, tanto em oração como da leitura da palavra, e aí fazem cada coisa que a gente fica até e isso é o que faz uma má fama, de certa forma, dos cristãos. Eu, quando era do mundo, exatamente era sobre esse povo que eu questionava, aquele cristão que está disperso, né, das orientações de Deus. Então é necessário que para você esteja alicerçado nas escrituras sagradas, você tem que ter comunhão com Deus e tem que ter o tempo, irmãos, para fazer a leitura da palavra. Se você não fizer a oração e a leitura da palavra, você não vai conseguir obter o que Deus quer para a tua vida. Essa é a verdade. E aí, irmãos, é necessário que a gente esteja sempre revisando. Porque, irmãos, eu já vi gente, eu já li a Bíblia. Não, eu já li. Tá com 10 anos atrás que eu li a Bíblia. Irmãos, não tem. É uma memória só se for de elefante. O pessoal diz que elefante tem uma memória boa, né? Porque a minha, eu lendo aqui, eu me esqueço das coisas. Então, assim, a minha memória é ruim mesmo, é verdade. Eu concordo com quem falou aí. A tua memória é ruim, né? A minha é. Irmãos, é necessário que a gente esteja sempre, irmãos, lendo, relendo, para a gente sempre estar alimentando o Espírito Santo que habita em nós. Se a gente não estiver alimentando e vivendo a palavra, as coisas não fluem, irmãos. A gente vai começar a ser influenciado pelo mundo em vez de ser influenciado pelas escrituras sagradas. E a gente tem que estar sendo influenciado por Deus. É por Deus que a gente tem que se influenciar, e não com o mundo pecador, com as pessoas que fazem o errado. Não, a gente tem que estar se espelhando e sendo influenciado por Deus mesmo, pelos ensinamentos que o nosso Senhor Jesus nos deixou aqui na terra, incluindo aqui para memorizar por diversos anos, chega a mais de 2000 anos, aqui as escrituras sagradas, para a gente estar sempre revisando os nossos ensinamentos. Caso contrário, isso ia se perder. É igual aquele jogo que uma pessoa fala um nome aqui, né, e vai passando de pessoa para pessoa, quando chega lá na ponta, já é outro nome, né? Então, por isso, irmãos, que as escrituras sagradas foram feitas, irmão. Foi exatamente para isso, para manter firme e forte o que Deus quer para nós, o que Deus quer para a humanidade. Esse plano de salvação aqui é para viver por muitos e muitos e muitos milhares de anos, para poder as gerações que vão vindo vão estar sempre se suprindo aqui da palavra de Deus e sempre se conduzindo da maneira certa em santidade, amém, irmãos? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente
ao jugo de escravidão. Irmãos, é necessário que você vigie 24 horas. Tudo, irmãos, seja uma música, seja um filme, seja um seriado, seja amizade, seja conversas, seja intrigas, parentes, familiares, tudo você, no trabalho, tudo você tem que estar vigiando, porque tudo, irmãos, vai ter obra da carne. Em tudo vai ter obra da carne. E você tem que estar esperto do que são as obras da carne para você não cair. Você sabe quais são as obras da carne? Eu vou ler aqui alguns, irmãos, que está aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha aí, irmãos. Irmãos, são muitas as coisas que nos levam. Aqui está contido algumas, mas ele deixa bem claro. Coisas semelhantes a essas também entram na lista, irmão. Entra na lista. Aqui não vai ter tudo. É muita coisa que nos leva à perdição. É muita coisa que nos leva, em vez de levar para o reino de Deus, leva lá para o lago de fogo. Essa é a verdade, irmão. Leva nós para a condenação eterna. Então é necessário ficar atento. No versículo 16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Irmãos, é necessário que a gente viva sempre sobre a orientação do Espírito Santo. Para que a gente ouça o Espírito Santo, é necessária a comunhão com Deus. É necessário que a gente faça orações constantes, permanecer em orações, orar por tudo e por todos. A gente tem que ter um momento sempre de estar orando. Tem que ter esse hábito de estar orando em todo canto, em todo tempo. Que seja andando na rua, você está orando. Que seja deitado, você está orando. Sentado, você está orando. Dirigindo um carro, você está orando. Em todo tempo é necessário a gente ter esse hábito de estar em comunhão com Deus. Aí as escrituras sagradas entram, porque você tem essa comunhão de oração com Deus, e aí você faz uso das escrituras sagradas, onde o Espírito Santo vai te discernir o que Deus quer ali para você, o que aquele texto está passando para você, e você vai compreender, porque o que tem de cristão que não compreende as escrituras sagradas, e muitas vezes usam até de má fé, às vezes até sabe o que é, mas por ser um falso cristão, né? Por ser um lobo vestido com pele de ovelha, para enganar e ganhar com aquilo ali, ele faz realmente por contas erradas. Existe esse aí, mas existe aqueles que realmente são ignorantes no sentido de não saber o que diz aquela escritura sagrada ali, aquele texto sagrado. É necessário que você peça sabedoria e discernimento ao Espírito Santo de Deus, da palavra e do Espírito, para você entender, tanto discernir o que o Espírito te revela, como para você discernir o que está contido nas Escrituras Sagradas. Façam isso, irmãos, em nome de Jesus. E vamos ver aqui o que é o fruto do Espírito, irmãos, porque aqui vem dizendo as obras da carne que não devemos fazer, né? Algumas delas, porque as semelhantes a ela também estão. Eu vou até repetir, irmãos, a obra da carne, porque isso é importante, que é para ninguém cair. Como esse vídeo tem o objetivo de edificar a igreja, então é necessário que a gente esteja, né? Para você não voltar o vídeo, é necessário que a gente esteja atento, irmãos. Então eu vou repetir aqui. Ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual,
a impureza, a libertinagem, aquele que tudo pode, né? A idolatria, a adoração dos santos, por exemplo, aí, presta atenção os irmãos católicos aí, e não só a adoração dos santos, isso é para outras coisas também, a adoração de demônios, a adoração de espíritos malignos, outras entidades aí que adoram outros deuses que não é o Altíssimo, Criador de tudo e de todos, né, irmãos? Então, aí a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes, irmãos. Eu os advirto que, como antes já advertis, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas quem vai herdar o reino de Deus? Aqueles que vão pelo fruto do Espírito, irmãos, aqueles que têm comunhão com Deus, oração, leitura da palavra e são obedientes à vontade de Deus. Esses fazem do fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se viver pelo Espírito e andarmos pelo Espírito, não sejamos... Se vivermos pelo Espírito, andaremos também pelo Espírito. Se vivermos pelo Espírito, andaremos também pelo Espírito. Irmãos, é necessário que a gente ande em conformidade com o que Deus quer que a gente ande. E Deus, Ele mandou o Espírito Santo de Deus para habitar em cada um de nós que confessamos e cremos em Jesus Cristo. E Ele nos orienta essas coisas, o amor ao próximo, a bondade, ajudar os mais necessitados, né? A não brigar, não, enfim, tudo o oposto. É como ali diz aqui no começo, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Sempre vai ser o contrário, irmãos. Sempre vai ser o contrário. Nunca o Espírito vai combinar com a carne o mesmo desejo, a mesma vontade. Sempre vai ser o contrário. É necessário que a gente esteja em conformidade com as coisas, com os frutos do Espírito. Ter a sensibilidade de ouvir e entender que quem está falando é o Espírito Santo de Deus e seguir. Porque aí, se a gente segue aqui, também são alguns dos frutos, irmãos. São muitos os frutos do Espírito Santo de Deus. Aí aqui ele fala, né? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O que é o domínio próprio, irmãos? A gente ter a convicção que a gente se comanda no sentido de eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Entendeu? Eu que comando o que, se eu vou praticar isso, eu vou praticar aquilo. E quando você está no mundo do pecado, você está aprisionado pelo pecado, você não tem esse controle. É aquela história que uma pessoa que da imoralidade sexual, né? Faz uso do pecado da imoralidade sexual, ele não consegue, irmãos, quando ele vê uma mulher, ele vai cobiçar essa mulher, ele vai cantar essa mulher e ele não vai sossegar enquanto não cometer atos sexuais com essa mulher. Isso é notório para aquele que está aprisionado no pecado. Então, quando você tem o controle próprio, você consegue, você está liberto por Cristo Jesus, você foi liberto, você consegue, irmãos, ter esse controle e não ficar louco, feito louco. Inclusive até aquelas loucuras que são dos desejos carnais aí que muitos cristãos fazem, né? Eu não vou falar aqui para não entrar em atrito com ninguém, mas você sabe que a loucura não faz parte do fruto do Espírito. Aqui no capítulo 6, irmãos, tem outra advertência aqui. No capítulo 6, versículo 8. Vou botar para perto que a visão é ruim. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmãos,
todo aquele que andar pelos frutos da carne, pela obra da carne, vai colher a destruição. Vai colher a destruição. Não tem para onde correr. Se você não for destruído pelo próprio pecado, porque muitas vezes você é destruído logo aqui de cara pelo pecado. Por exemplo, um ato de vingança pela uma coisa errada que tu fez, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Você roubou e foi morto a tiro por policiais, agentes de segurança. Isso você foi morto logo de cara pelo ato do pecado. Ou você foi atrás de pegar a esposa ali do vizinho e o vizinho foi e cometeu ali, né? Matou a pessoa. Então, irmãos, o adúltero, né? Matou o adúltero. Então, irmãos, isso muitas vezes a destruição vem logo de cara. Mas se não vier aqui, no dia do juízo não tem errada, é lago de fogo, irmãos, não tem errada, não duvide, creia que as escrituras sagradas é a palavra de Deus e ela não falha, irmãos, não existe falha aqui. Esse vídeo, irmãos, foi para nossa edificação, para que a gente não entre em erro, não entre em discordância do que é carne e do que é do Espírito. As obras da carne, esses pecados te levam para a perdição e a destruição da tua alma, irmãos. Em nome de Jesus, repreende todo aquele que tenta te influenciar para as obras da carne, porque vão chegar muitos agentes de Satanás para te influenciar a voltar para aquele mundo de perdição, dizendo que isso não existe, que isso é conversa, que Deus jamais vai condenar ninguém, que Deus é amor, 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 e Ele não é justiça, né? Ele não é justiça, Deus é santo, irmãos, e Ele jamais vai ali se juntar com as práticas erradas. Deus é santo, anda na certeza, anda em santidade, Ele é o próprio santo, santo dos santos, Ele jamais vai concordar com práticas erradas. E isso, desde o início, lá em Gênesis, já diz isso, né? O primeiro pecado que aconteceu, Ele já condenou ali, já afastou, já tirou do paraíso os primeiros habitantes do paraíso. Ele já tirou logo de cara porque cometeram o pecado contra Ele. Então, irmãos, preste atenção, preste atenção. Aqui, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja que é o contrário do Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Preste atenção, tudo que for de Deus é contra o que é do mal. Ok, irmãos? Então aí fica aí esse alerta para a gente estar sempre, né, esperto com essas coisas que tentam nos influenciar, que são desse mundo aqui, mas a única coisa que a gente tem que se influenciar é da palavra de Deus, é das coisas que vêm do alto, irmãos, porque é para lá que nós vamos. Amém, irmãos? Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.